Então, boa noite a todos. Amém. Boa noite. Vamos continuar aqui a carta aos Hebreus. Hoje nós vamos continuar o capítulo 11, né? Semana passada nós estivemos falando bastante. Essa carta aos Hebreus fala bastante a respeito do Antigo Testamento, né? E o modo de nós interpretarmos o Antigo Testamento à luz do Novo, né? E na semana passada nós terminamos aqui com uma exortação, né, do escritor, dizendo para que os hebreus não abandonassem a confiança, né? E que também nós não somos daqueles que retrocedem, né, para a perdição, mas somos entretanto da fé para a conservação da alma, né? Então nós somos chamados o povo da fé. E somos chamados filhos de Abraão, por quê? Porque Abraão creu em Deus e a sua fé lhe foi imputada como justiça. Então diz, os que creem é que são filhos de Abraão, que Abraão foi o pai dos crentes, né? O pai da fé. E aqui no capítulo 11 de Hebreus é aquela famosa a palavra sobre a fé, aquela exposição sobre a fé, né? Então ele começa no versículo 1 dizendo assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então isso aqui é a definição da fé, né? É a certeza das coisas que se esperam, ou seja, nós esperamos novos céus e nova terra, nós esperamos a salvação em Cristo Jesus, nós esperamos entrar no céu, né? Então nós não vemos ainda, nós não vemos nós não estamos vendo os céus ainda, nós não estamos vendo Cristo face a face ainda, mas nós temos a certeza que nós o veremos, isso é fé, né? Por quê? Por causa da palavra dele, né? E a convicção de fatos que não se veem, né? Ou seja, nós temos convicção que o reino de Cristo virá, é um fato que vai acontecer, é certeza absoluta, que nós não vemos, né? Cremos tanto naquilo que Cristo falou, como nas coisas que vão se cumprir, naquilo que Cristo falou e aconteceu, como nas coisas que vão se cumprir, naquilo que a Bíblia diz que aconteceu e vai se cumprir. Então, a fé é isso, nós não vemos, mas cremos, né? Não é você ver para crer, como fiz Tomé, né? É crer para ver, né? Ao contrário, nós cremos para depois ver. Então a fé é isso, né? E essa fé não é uma obra nossa, essa fé é Deus que coloca em nós, né? É uma graça de Deus, a fé é um dom divino, uma graça divina que Ele coloca em nós, né? Uma vez eu estava vendo o Gustavo estava falando com uma pessoa e foi orar, porque essa pessoa estava numa situação financeira, né, muito difícil. Aí conversando com ela, falou, vamos orar, né, para aqui, né? Mas a pessoa falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas... Se tivesse, não precisa orar. Exatamente, certo? Você está orando por quê, certo? Por uma situação, porque está resolvendo. Mas se você tivesse, se você tivesse o bem, ou seja lá o que, você não precisaria dessa oração. Então, a oração, não, mas isso vai acontecer, mas falou, mas eu não... você vai conseguir pagar suas contas, é uma coisa que você não vê. Você vai conseguir resolver a sua situação, você também não vê, né? Você vai conseguir fazer isso, você também não vê. Tudo isso, nada existe, né? Mas pela fé, você toma posse disso. Então, no caso, a pessoa falou, não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, mas isso aí... Não tem necessidade nenhuma de estar aqui falando sobre isso. Então, o assunto não é esse, né? O assunto é você crer, porque quando você fala assim, olha, eu creio que aqui tem um pedaço de papel, isso não é fé, isso é né? Eu já vi. Né? Você já viu. Agora você realmente, como o senhor diz, eu não estou vivo, como é que fala? Não pelas circunstâncias, né? Eu não vivo pelo que vejo, né? Porque se você viveu pelo que vê, o que você vê vai o quê? Vai se acabar. Né? Porque o que não vê é algo muito mais sério, muito mais da questão falando em relação ao reino espiritual, né? Que nos espera, é algo muito mais profundo, né? E que a gente não consegue ver e ainda nem, como é que diz, apalpar mesmo, né? Exato. No sentido material, né? Você vê que isso é tanto um dom de Deus, que a gente sempre cita o Tomé, né? O Tomé esteve com Cristo. O Tomé pregou a palavra de Deus, o Tomé fez milagres, fez um monte de coisa. Quando disseram para ele, o Senhor ressuscitou, ele disse, eu não acredito. Mas ele tinha falado que ia ressuscitar depois de 3 dias. Não acredito, só acredito se eu pôr a mão. Por quê? Aí ele não tinha sido dado para ele o dom da fé, essa fé salvadora. Ele não tinha recebido isso ainda. Essa fé que se fala aqui, né? E quando o Senhor falou, põe a mão aqui, né? Põe a mão aqui do meu lado, sou eu mesmo. Não seja um incrédulo, mas um crente, né? E depois esses homens saíram e pregaram com toda, né,
a ousadia, que receberam a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, né? E aí é que vem a fé. A fé vem quando Deus dá para a pessoa. Então não é um fato nosso, né? No versículo 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, as coisas visíveis, o universo, nós cremos porque Deus disse: haja luz, fiat lux, né? E assim se fez. Nós cremos por quê? Porque Deus disse, né? Então, pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, o que é visível veio do invisível, daquele que não se vê. O apóstolo Paulo diz: olhar as coisas do alto, as coisas invisíveis são eternas e as coisas visíveis e palpáveis são passageiras. Então, é o invisível que criou o visível, não é? Então, é pela fé que nós cremos assim. Você pode provar isso aqui. Hoje é uma grande discussão científica. Há duas teorias. Isso aqui não é prova científica, são teorias. A teoria da evolução, que o cara, para acreditar nisso aí, tem que ter muito mais fé que qualquer um de nós, né? E a teoria do intelligent designer, né? Que é a teoria do criacionista. Todas as duas teorias, e elas vivem disputando entre elas. A outra eu não sei qual é. Qual? Essa que você falou, a segunda aí. Do intelligent designer, né? O que é isso? Que ele diz o seguinte, que houve um criador que criou as coisas. Eles não sabem quem foi e como foi, mas É tudo projetado. tem que ser criado, porque tudo no universo é tudo muito bem organizado, as coisas não podem aparecer como assim, do nada, porque o que dizem é o seguinte: você pega uma ordem alfabética, por exemplo, A, B, C, D, você põe num papelzinho e joga para cima, a chance dela cair no chão em ordem é quase zero. Então essa ordem que existe no universo tem que ser posta por alguém. A desordem não cria ordem, somente algo ordenado que cria algo ordenado. Então tem que ser um inteligente designer, um criador que criou esse universo. São teorias que não dá para você provar cientificamente, ok? Não conseguiram provar, são teorias, por isso que é teoria. Na escola eles ensinam a teoria da evolução como se fosse fato científico, e não é fato, é uma teoria. Ninguém provou nada ainda, não tem nada provado, né? Então, como é que nós cremos? Por esta fé. Os homens, porque é impossível, você tem várias provas. As 5 vias de São Tomás, a prova metafísica da existência de Deus é irrefutável, você não consegue refutar aquilo, mas é uma prova metafísica. A prova científica que eles fazem hoje da existência do sobrenatural, eles fazem várias experiências com aquelas pessoas que tiveram a síndrome de Lázaro, né, e quase morte, que foram e voltaram. Então começam a questionar as pessoas, o que viram, o que aconteceu, e tem relatos muito interessantes. Outra investigação são milagres. O que aconteceu no milagre? Aconteceu um milagre mesmo, não qualquer coisa, né? Sei lá, como o cara na Espanha, que perdeu a perna e cresceu uma outra perna no lugar, né? Milagre. Então quem fez isso não foi o homem, foi algo sobrenatural, supranatural, seja lá como quiser chamar. Você sabe como os maçons se referem a Deus? A base deles é a engenharia, né? O guilda é maçom. Então, o Deus que se refere, eu toquei muita festa deles, então, quando eles fazem a oração deles, é um engenheiro do universo. O Deus deles é o engenheiro do universo. Eles têm o compasso, todas aquelas coisas que eles fazem. Então, essas teorias são tudo teorias, né? Agora, de um criador, existem várias provas, só que a pessoa não acredita por quê? Porque não lhe foi dada a fé. Um cara que acredita que da desordem, ou seja, teve uma explosão, Big Bang, pum, e dessa desordem toda, formou toda essa ordem que existe no universo, ele tem que ter muita fé. Mas a criação eu acredito nos dois, no Big Bang e na criação. Porque o Big Bang coordenado por Deus, tem que ter Deus usou a natureza para fazer, eu sempre falei. Haja luz, né? E pum. Não, porque os 6 dias de Deus podem ser milhões de anos. Essa é uma teoria, mas não é nada provado, né? Agora, o modo como a Bíblia relata a criação, você só acredita se a fé lhe for dada. Né? Então, mas pode ter as provas, porque existem
duas teorias do universo antigo, que é a teoria evolucionista, que o universo tem milhões de anos, e existe a teoria do universo novo, é uma outra teoria que tem provas irrefutáveis. Uma das provas que eles dizem é o seguinte: não se encontrou nenhum, que desde que o homem existe no mundo, a pessoa morre de sepulta, ok? Ou enterra lá. Não se encontrou nenhum cadáver, coisa assim, com mais de 6 mil anos. Não tem. A medição por carbono 14, né, descobriram que é falha. Né? Não funciona. Então, teve um rabino que entrou num debate, ele disse assim: ó, vocês, cientistas, estão escalando montanha, e quando vocês chegar aqui em cima, nós já estamos esperando vocês, ó, há muito tempo. O universo só tem 6 mil anos. Né? E aí ele falou pro cara: sabe por que vocês estão acreditando nisso? Por causa disso, dinheiro que veio disso. A teoria da evolução, para ela ser aceita, ela teve que esticar o universo há milhões de anos, porque senão não tem como provar. Né? E esses milhões de anos não tem como medir. Carbono 14 já disse que não funciona. Né? Então, são teorias. Por isso que as provas criacionistas, mesmo que sejam fortes, e a pessoa crê, por exemplo, que, o carbono, a proteína na água, que veio na água, depois ela teve que cair num lugar que, se tivesse a temperatura mais alta ou mais baixa, morria a proteína. Então, talvez num lugar vulcânico. E daí tal. E daí que nasceu o homem. Mas e a mulher? Não, isso aí é óbvio que vem pela fé. É. Mas assim, dos milagres de Deus até hoje que eu imagino, todos eles foram usados na natureza. É porque é o seguinte... Então a criação do mundo... O Deus como também isso não importa. o Deus como criador da natureza é dele. Por isso que o Cristo, quando ele pega ali a lama, passa no olho do cara, passa no olho do cara e manda ele se lavar, o que ele está falando ali? Fui eu que criei o homem do pó da terra. Criei o olho, foi eu que fiz. Ele está falando. Fez um olho novo ali, quem sabe, né? Ele fala: foi eu que fiz, tá vendo que sou eu. Ele manda o mar parar, foi eu que criei o mar, foi eu que criei essas coisas. Então todas as leis que Deus criou, foi ele que criou, então ele usa da maneira que ele quiser. Né? É uma coisa muito, muito interessante. Então, mas é pela fé. Né? Que o cara pode ver o milagre quando você fala: não acredito nele. É a fé. Por isso que ele está dizendo, pela essa fé que é dada. O milagre não fala a fé. É a fé que acredita no milagre. Exatamente. Alfredo, lê de novo o versículo 3 e a parte final e a última parte. De maneira que aquilo... 11:3. As coisas que de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Ou seja... na minha fala assim, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou do que se vê, do que é visível, né? Ou seja, o Deus invisível, a palavra que se dá em latim é... Por isso aqui, por exemplo, nós não podemos dizer que o homem criou algo. O homem inventa coisas. Porque o homem tem que usar as coisas da natureza para inventar as coisas. Criação, só existe um criador porque a criação tem que ser ex nihilo. Ex nihilo, no latim, significa do nada. Ele chama a existência as coisas do nada. Né? Então tem até uma piada que diz que um cientista, uma vez falando com Deus, disse: eu vou criar o homem igual o senhor fez. Deus falou: como? Eu vou criar do pó da terra. Eu achei como fazer o homem do pó da terra. Eu descobri como fazer. Deus falou: então faça. Aí disse que foi lá, pegou o carrinho de mão, foi lá e está jogando barro dentro do carrinho e tal, e está levando para o laboratório. Aí Deus falou: pergunta: onde é que você vai com esse barro aí? Vou lá fazer o homem. Não, esse barro é meu, você cria o teu. Fui eu que fiz. Ex nihilo, do nada, né? Então, você tem que criar algo do nada para ser criador. Nós não criamos nada, nós inventamos, juntamos coisas das coisas que já existentes. Né? Então, é do invisível que vem, ou seja, Deus cria as coisas do nada. Ele diz: haja luz e ouve. Faça-se isso e faz. Por isso que a palavra de Deus é diferente da nossa. Nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e atos, de São Tomás de Aquino, né? Então, quando ele diz algo, aquilo acontece. E é essa fé que nós temos, né? Ok? Ficou claro aí? Ok, versículo 4. Aí, o escritor aqui vai dizer o seguinte: como estava acontecendo aquelas coisas lá com os hebreus, que eles estavam pensando em voltar, e porque estavam sendo perseguidos, o templo estava para ser destruído pelos romanos e tal,
ele diz assim, olha só, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então ele diz, o sacrifício, as ofertas que nós oferecemos a Deus, nós oferecemos a Deus, é maior do que essas ofertas que vocês estão oferecendo no templo. Caim, Abel, quando ofereceu, não existia templo, não existia lei, não existia nada. Então ele está dizendo, o nosso louvor a Deus é superior ao que vocês estão tentando voltar, que é ali o sacrifício de bois, de vacas. Então ele fala, foi pela fé que Abel fez isso. Aí ele vai citando, ele diz, olha, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Está lembrando eles que nós iremos ser arrebatados com Cristo. Então, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus, pela fé. Né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, é impossível agradarmos a Deus sem fé, porque para você chegar diante de Deus, para dizer para Ele ou para louvar, você tem que acreditar primeiro que Ele existe. Então é impossível, se não tiver fé, agradar a Deus. Não é? É isso que ele está dizendo ali. Aí ele diz, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, não vem da lei, vem da fé. Ou seja, Noé pregou, fez a arca, acreditou que Deus iria fazer o que ele tinha feito. Então ele diz, lembrando ele de novo, Noé creu, vocês da mesma forma, não é voltando para o judaísmo que vocês vão obter a salvação, mas como Noé creu que Deus iria fazer o que ainda nunca tinha chovido, subia da terra um vapor, vai chover. 120 anos pregando, a pessoa, ninguém se converte, né? E aí, mas a família dele entra na arca. Então foi pela fé. Força. Não é? Imagina, não é? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Mesma coisa, né? Mesma coisa, não é? Pela fé nós andamos aqui, né? Nós andamos e sabemos como chegar lá. Não sabemos o nosso caminho, mas pela fé, o que Deus falou, nós não sabemos como é que é o céu. Nós sabemos o que diz a palavra de Deus, que João viu, tal, mas não sabemos como é exato as coisas, né? Mas pela fé nós cremos que vamos lá. Nós, falando em relação ao Abraão, né, que sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, estou dando para nós agora na atualidade, praticamente seria a mesma coisa, né? Nós estamos, quando você fala deixa da tua parentela, o que é aquilo que é importante, né? Aquilo que é, como é que fala? É a vida dele, né? Que é a vida, né? Que é a vida. E você vai o quê? Você vai para um local que ele vai te mostrar. Eu não sei ainda, nem você, ninguém que sabe colocar o dia que a gente vai ficar, mas Abraão saiu dali e fez aquele trabalho. A mesma coisa somos nós hoje. Nós podemos fazer isso, deixar tudo, né? O que é importante. O que é importante hoje seria o quê? É as coisas que vão ficar. Porque o que é importante para nós é o quê hoje? Segurança, nossa segurança, nosso... Mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer? Que é um comparativo, assim. Não sei, para aonde nós estamos querendo ir? Nós estamos querendo ir para morar com o Senhor. É isso que eu estou falando. É assim. Mas no caso, pela morte, né? Que não é assim. Sim, mas é uma... Abraão saiu. Nós vamos morrer. Vamos sair do nosso corpo. Eu estou falando em relação à busca hoje. Porque a gente está ouvindo aqui a mesma voz que Abraão ouviu. Está falando em relação ao caminho. O caminho. Sai da... Você vai percorrer. Que vai para uma terra que eu vou te mostrar, certo? Eu vou te mostrar essa terra, certo? Qual é essa terra que ele vai mostrar? Porque na realidade hoje o caminho é o seu caminho de abrir mão, o seu caminho de abnegação, o seu caminho de, às vezes, não é que você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de... Não, isso é importante, mas isso não é o fundamental. É mudar o foco, né? É mudar o foco, o valor, da coisa. Isso é importante.
Mas o mais importante é o caminho que eu vou percorrer para eu alcançar aquilo que eu estou acreditando que eu vou chegar lá. E é morar com o Senhor. As coisas É o aqui, caminho. as nossas coisas aqui não É o fim. percurso. É uma jornada e não um destino. É um destino, é uma jornada, não é um destino. Então, a nossa vida deve ser assim. Tudo que eu tenho em minha vida deve ser um meio para eu servir melhor ao Senhor. Nunca um fim em si, né, para chegar lá. Depois que Deus fala para Abraão. Depois Deus fala para Abraão, ó. Você vê, Deus escolhe Abraão. Abraão é um cara muito rico, não é? E muita gente fala assim, pô, se Abraão era rico, eu também quero ser. Mas para quem foi a riqueza de Abraão? Para formar a nação de Israel, foi para servir a Deus, a nação que Deus escolheu. Não foi para ele só. Então, Deus chama Abraão e fala, vou te dar um filho. Né? Para que esse filho? E a minha riqueza vai ficar para o filho fazer o quê? Desperdiçar e não. Para esse filho ter outro filho, para esse outro filho ter 12, para essa nação ser a nação de Israel. Então, a riqueza de Abraão foi para fundar uma nação, não foi para ele próprio. Uma nação que ia ser a luz dos povos. Ok? Então, as pessoas, nós quando vemos a vida de Abraão, muitas pessoas falam, Abraão teve e tal, então eu quero ter. Não, os meus bens são para servir a Deus. É o que foi dito no domingo. No caso, você foi feito para quê? Você foi feito para viver e servir. Você tendo muito mais, você pode servir muito mais, né? Porque às vezes nós fazemos o contrário. Eu quero crescer para dentro, e não crescer para fora. Né? É um negócio. Todos os homens ao qual Deus usou, deu alguma coisa, não era para eles, era para o uso. Por exemplo, Salomão foi um rei sábio e rico. Para quê? Só para ele? Não. Ali estava a nação de Israel. Ali estava representando o maior templo da época. Ali estava representando a presença de Deus, o rei Davi, tudo que Deus tinha prometido para Israel, estava se cumprindo ali. Então, para aquilo, né? Os profetas de Deus eram usados tremendamente para quê? Para mostrar que eles eram poderosos? Não. Era para a palavra de Deus. Então, tudo na nossa vida é assim. Se não for para eu usar para Deus, só para o meu... Não tem muita importância na nossa vida. Nenhuma. Né? Por isso o nosso foco muda. Por isso que nós, o povo, que é o povo de Deus, às vezes chamado de povo meio maluco, né? Povo. Há coisas que o cara que é cristão de verdade não dá aquela pega, aquela importância, né? Você veja que, por exemplo... né? É difícil de achar, né? Eu lembro no plano Collor lá que teve gente que se matou. Porque o apego dele estava naquilo. Aquilo era tudo para ele. Né? Outro encheu uma Kombi, cheia com a família inteira e se tirou no rio. Coisas barbaridades, né? Porque o apego estava ali. Quando muda o foco, né, como diz Paulo, eu aprendi a ter abundância e a passar necessidade. Né? Eu aprendi a ter muito e a ter pouco, aprendi a passar fome, ter tudo. Eu tudo posso aqui me fortalece. Eu posso estar bem, eu posso estar mal. Para mim, a vontade de Paulo é o que ele falou, né? Se puder ficar solteiro é melhor, porque o bicho do cara estando solteiro, sozinho, ele passa mais fácil. Né? Por isso que ele mesmo fala, né? Aquele que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, né? Os casados cuidam de como agradar sua esposa, como agradar seu esposo. Então, hoje é diferente, o cara fala assim, não, você fica solteiro que aí você aproveita a vida. Né? Hoje é diferente, cara, você quer aproveitar a vida pra caramba, não. Não, tô falando em termos da dificuldade. Né? Com a família, e a família, quer dizer, o casamento é outro mistério que Deus, ministério que Deus dá à pessoa. É mistério também. É um mistério. É mais mistério que é um ministério de mistério. Ok? Então, olha só, versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja que era o que estava acontecendo com eles. Os cristãos estavam sendo perseguidos, eles tinham que fugir de um lado para o outro. Olha, não se esqueça que Abraão aconteceu isso com ele. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara. Você veja que ele está falando que Abraão aguardava qual cidade? Eu vou dar uma terra. Abraão sabia que Deus ia dar uma terra aqui na terra para ele. Mas ele aguardava a cidade que Deus edificou no céu. Por isso que quando Deus fala para ele, olha para o céu e conta as estrelas. Ele fala, olha para a areia e conta a areia. Né? Deus estava dando para Abraão os descendentes de Israel e os descendentes da fé. Tanto os espirituais como os da carne dele. Né? E ele creu nisso e foi.
Né? Aí diz assim, pela fé também, a própria Sara, que é a esposa de Abraão, né, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Sara já era velha, estéril, Deus fez a promessa, ela creu e obteve o filho que ia ter, né? Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia. Muito bem, interessante essa questão daqui do equilíbrio, né? Do Senhor, porque nós aqui fala material e espiritual, aqui cita as duas coisas, né? Um grande erro, né? Uns tentam ser materialistas ao extremo e o outro, né? Espiritualista ao extremo. Espirituais ao extremo, tá? E aqui no caso, por que que ele não só citou? Para que dois exemplos e não só? Né? Porque uma de cima Céu e terra. é um equilíbrio aqui. Você vê, quando o pastor vai lá na Índia ou no Nepal, eles são super espiritualistas, não é? Muito. Espirituais. Né? E você vê o que é o povo chega a vender suas filhas, né? Passam fome, aquela sujeira. Eles são muito espirituais. Porque esquecem-se de que o homem completo é corpo, alma e espírito. Não é só espírito, não é só espiritual, o homem também tem um corpo. Não é? Então, esse equilíbrio é muito importante, né, na nossa vida. Ok? No versículo 14. Porque os que falam desse modo... versículo 13, né? Uhum. Todos estes que ele citou aqui, morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Você vê? Abraão não obteve a promessa. Vou te dar uma terra, tal. Abraão andou a vida inteira vagando. Agora, você já pensou, o cara é rico, está lá bem em Ur dos Caldeus, Deus falou, sai daí, que eu vou te dar uma terra, tal. Nunca obteve a promessa aqui. Mas foi crendo, morreu crendo. Isso é fé. Né? Mas mesmo quando ele e o primo dele se separou, ele teve a terra dele, não? Não. A Israel, de Abraão até a conquista de Israel... Eu sei, mas eu estou falando assim, ele teve a terra dele que teve, né? Onde ele habitava, sempre onde ele habitava era a terra de outros reis que diziam para ele, você pode morar aí. É como se fosse um favor ainda. Né? Ó, pode morar aí, Abraão. Né? E às vezes os caras iam lá e tal. Você vê, para ele enterrar Sara, ele tem que comprar do cara o lugar para enterrar a esposa. Né? Bela. E aí ele vai, cara, caminhando, porque ele não podia parar, ele tem que continuar caminhando. Porque eu achei que quando ele e o primo se separou... Não. É porque estava tendo conflito entre o primo dele foi para Sodoma, né? Uhum. E ele continuou caminhando. Então ele parava no lugar... Não, mas ele mandou o primo escolher, né? E o primo escolheu, que era Sodoma, né? Não, na Bíblia não fala Sodoma, fala Terra Os Plana, vales, não sei o que, não sei o que lá. As Campinas do Jordão. As Campinas do Jordão. E o primo dele foi para lá e depois foi para Sodoma e Gomorra, lá onde ele foi habitar lá. Né? Uhum. Agora o que acontece? O Abraão falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Uhum. Então ele ficou lá. E Abraão era como um beduíno. Ele andava um tanto, parava, ficava. Andava mais um tanto, parava, ficava. Assim também foi Israel no deserto, para chegar até lá. Parava no lugar, ficava. Parava no lugar, ficava. Assim é a nossa caminhada aqui na terra. Não temos terra fixa, não temos lugar fixo. Assim, nós não vamos morar aqui na terra para sempre. Então é a nossa caminhada. Por isso nós envelhecemos, né? Hoje nós temos uns objetivos e vai mudando. Essa é a nossa caminhada. Muda muito. Quando você tinha 15 anos, qual era o seu objetivo? Quais os sonhos que você tinha, os valores? Era ter 18. Ter 18, vou ter 18, ficar maior idade, né? Quando eu for maior. Isso. Não é? E agora... Mas se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar, se vai na casa da minha mãe. Então, eles não obteram a promessa. Né? Não obtiveram a promessa aqui na terra. Por quê? Né? Olha só. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É muito bom para nós que somos estrangeiros aqui nos Estados Unidos. Fica fácil de você entender certas coisas. Porque nós somos peregrinos e estrangeiros. Essa terra não é nossa. Né? Ainda mais na situação que nós estamos. Né? Muitos de nós. Então, isso aqui não é nosso. Somos estrangeiros.
É a mesma maneira que nós devemos pensar no mundo inteiro. Nesse mundo que nós vivemos não é nosso. A nossa terra não está aqui, está no céu. Somos peregrinos estrangeiros aqui. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos nos encaixar em várias coisas. Sempre você está falando, mas se fosse assim seria melhor. Ah, mas se fosse assim seria melhor. Você não se encaixa, sempre tem um probleminha. Porque aqui não é o nosso lugar. O mundo nos incomoda. Por mais que a gente queira que seja. Por mais que seja, o mundo nos incomoda. E às vezes nós falamos, agora está bom. Podia estar melhor. Poxa, nos incomoda, porque nós não somos daqui. A perfeição nossa está lá. Então somos estrangeiros. Né? Sempre tem uma coisinha. Quer dizer, aqui na América sempre tem uma coisa que não é. Você pode viver aqui a sua vida inteira. Você nunca vai falar inglês igual um americano. O cara vai falar com ele e vai perceber o seu sotaque, o seu acento. Agora a gente está tendo uma ideia muito grande da questão do estrangeiro, do peregrino, né? Gente, toda hora agora você ouve, o camarada está de volta, hein? É verdade. Quanta gente que está voltando e pessoas que ligam para você e falam, olha, tô doido para voltar. Aí chega, eu falei com uma pessoa um dia desse, ele foi, ficou, voltou. Falando com ele um dia desse, sabe o que ele disse? Daqui 3 anos eu tô voltando, certo? Ok, meu filho, só te abençoe. O mundo não é nosso. Tudo de novo. Então, esse mundo que nós vivemos não é nosso, essas coisas nos incomodam. E é bom, quando começa a incomodar é bom, porque você certeza que você não é daqui mesmo. Então Abraão sabia que ele não era daqui. A caminhada de Abraão é a nossa caminhada na terra. Cada lugar que você vai, quer dizer, Abraão encontra um problema no lugar, é problema em outro. Porque o rei queria a mulher dele, não deixava beber água no poço. É aquela confusão, é a nossa vida aqui. Isso é normal, quando a pessoa fala, estou cheio de problema, normal. Você está no mundo, é a coisa mais normal que tem. Se você dissesse para mim, não tem problema, eu já vi pessoas dizer, olha, eu graças a Deus não tenho problema nenhum. Mas se a pessoa está boa da cabeça, ou ela está mentindo muito, ou ela está ruim da cabeça, ou ela está mentindo. A Fátima Bernardes, mas o marido dela não tem nada a ver, mas ela sempre dizia que não tinha problema, né? Ou está mentindo ou está louca, né? Eu falei assim, não, ela está mentindo, gente. E agora separou, né? Não é? Então, olha só, versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. O senhor acabou de falar. Não é? Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Olha, Deus não se envergonha de nós. Né? Eu mesmo tenho vergonha de mim mesmo uma vez, mas Deus não tem, cara. Você já pensou no negócio? Que coisa tremenda, né? Se eu começar a pensar muito na minha vida, eu começo a ter vergonha de mim mesmo, né? Mas Deus não se envergonha deles. Porquanto lhes preparou uma cidade. Né? Mas você está em Denver, Denver está muito cheio de imigrantes, com coisa que nós não fôssemos, né? Denver está muito cheio de gente, está muito ruim, vou mudar para Bethel. Aí Bethel está muito mato, não sei o que, vou mudar para New Milford, está muito longe. Muito para a Bélgica. É que é perto, né? O Abel é perto pra caramba, né? Então quer dizer, Deus nos preparou uma cidade perfeita. Que cidade é essa? Não é Denver? Não é, com certeza não é. Deus nos preparou uma cidade verdadeira, onde lá vai nos preencher verdadeiramente. Lá haverá justiça, paz, amor, tudo, uma vida sem problemas mesmo, de graça, de gozo, é lá. Né? Essa é preparada por Deus, não pelo prefeito Mark Borton ou por Paulo Maluf, né? Ninguém. Falando com uma pessoa uma semana atrás, mais ou menos, um pouquinho. Vocês moram onde? Moram em Denver. Não vou pra lá não. A pessoa mora aqui há quase 20 anos. Não vou pra lá não, porque lá eles checam o nosso status imigratório. A mulher teve filho, a mulher é cidadã, já foi no hospital, e ele está pensando, a polícia checa meu status imigratório, por isso que eu não vou em Denver. É difícil, viu? É terrível, né? Mas é a situação nossa aqui na Terra, né? Quando nós chegamos na cidade que preparou, né? Que Deus preparou para nós. Que cidade é essa, meu Deus? Pela fé. Cidade celestial, né? Você vê que João diz, quando ele vê a revelação que ele vê no Apocalipse, ele diz assim: e vi a cidade santa, a Jerusalém celeste, descer do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo. Eu fico tentando imaginar essa visão de João olhando para o céu. Olhar para o céu, agora você vê um cometa bonito, você imagina a Jerusalém celeste descendo de lá.
é uma coisa assim que você fica... É pela fé mesmo. Né? É pela fé, não tem como. Né? Ele diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Figuradamente recobrou Isaque da morte, porque ele não foi morto. E ele fala aqui, porque o que acontece? Muitos dos filhos dos hebreus estavam virando mártires, estavam sendo mortos pelo Império Romano. Então ele diz, Abraão também foi sacrificar o seu filho. E creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Se os seus filhos morrerem como mártires, por serem cristãos, creiam que Deus vai ressuscitar eles dentre os mortos no último dia. Então a pior coisa que pode acontecer para nós é a morte. Mas não tem problema, nós vamos ressuscitar no último dia com Cristo. E se morrermos agora, vamos direto com o Senhor. E o corpo ainda ressuscita. Essa esperança que Ele dá aqui, escrevendo aos Hebreus. Não se preocupem. Né? Então não tentem voltar atrás para salvar a pele de vocês. Porque o que acontece, para se provar o quanto nós somos cristãos, né? O termômetro, né? Geralmente é no momento difícil, ou no momento que vem uma oferta, ou volta para lá e eu te livro a pele, ou morre como cristão, né? Época de eleição, então, é a hora que mais você vê crente se entregando, né? Ah, mas se fulano ganhar, vai me tirar isso. Mas com o que ele está coligado? Quais são as coligações dele? Fulano vai ganhar e vai te dar uma recompensa, mas amanhã o teu filho da escola vai ter um banheiro unissex? O que esse camarada está ligado, né? Ah, se ele me ligar, se ele for eleito, vai me favorecer isso. É? Mas e amanhã? Vão estar ensinando marxismo na escola para o teu filho, ensinando a ser comunista e não acreditar em Deus? Que não me dê nada, que me tome o que tenha, mas nele eu não voto. Né? Essa época é uma época maravilhosa, eu vejo um monte de crente caindo em contradição. Não, eu sou cristão e tal, né? Eu quero o meu, eu quero lembrar o meu. E é o que está falando pra mim, é? Hã? É o que está acontecendo aqui. Que isso, Eduardo? A carapuça serviu? Não é? Fala meu nome logo uma vez. Que isso, Eduardo? Pelo amor A de Deus. carapuça serviu, bem servida. Eu não disse. Não sei de nada, gente. Não sei de nada, hein? Caçando briga, tô, gente. Aí olha só. Vamos deixar esse estudo aí, gente. Não é? Olha só. Versículo 20. Pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Né? Você vê que o Isaque abençoa Jacó e fala, ó, que o mais velho vai servir o mais novo, coisa que ainda está por vir. Né? Agora olha que coisa interessante. O mais velho servirá o mais novo. Esaú era o primogênito, vendeu para Jacó. Todo aquilo que aconteceu, Jacó enganou o irmão e tal, já tinha sido profetizado ali. Por quem? Por Jacó, quando ele abençoou, por Isaac que abençoou o Jacó, né? Uhum. O Isaac abençoou o Jacó, mas a bênção era de Esaú, Eu Esaú sei. vendeu e tal. Né? Mas quem que profetizou aqui? Quem profetizou antes? O Isaac, né, abençoa o Jacó, né, e diz, o mais velho que é o Esaú é que vai servir o Jacó. Serviu mais mais novo. novo. Agora vai vendo o desenrolar da história. Em todo o desenrolar da história, vai lá, quando o José é escravo no Egito, né, tem 2 filhos, Manassés e Mesma Efraim. coisa. Ele abençoou o mais novo, e o José fala, não, o mais velho é esse. Ele